Olá, me chamo Pedro Henrique e vou falar um pouco sobre o trabalho intitulado Resgate do Conhecimento Tradicional de Plantas Etnofarmacológicas utilizadas na comunidade remanescente de quilombolas de Conceição das Crioulas. Bom, na introdução explicitamos os fatos. A etnobotânica é um estudo que concilia o conhecimento científico com o conhecimento tradicional popular. Então, ele estuda a interação do homem com o meio, com o ambiente. E esse estudo, ele proporciona a coevolução para obtermos os recursos vegetais que os indivíduos florais podem possuir. O uso de plantas medicinais em comunidades quilombolas tem a ver com a miscigenação. Então, nós somos povos miscigenados, temos descendências indígenas, africanas e europeias. E, além disso, se tratando de comunidades quilombolas, como ressalva Pinheiros e Monteles, os povos quilombolas, os mais afastados principalmente, são povos que estão em constante contato com o meio natural, com o ambiente natural. Então, esses povos possuem, por usufruírem de etnofarmacológicos naturais, possuem um conhecimento que se valoriza. Mas o que leva a população a utilizar fármacos naturais ao invés de produtos industriais, como grande parte das pessoas? O que leva são grandes fatos como a distância dos centros urbanos, a burocracia de filas de espera, a burocracia para conseguir receitas e prontuários. Então, tudo isso eleva a utilizar os fármacos naturais. Aliás, você tem insumos naturais acessíveis, de custo-benefícios mais viáveis para você. Então, tudo isso eleva, além disso, das questões que se tratam de crenças e de gerações, né? As gerações que transmitem os conhecimentos até as atuais. Então, esse uso ele pode gerar problemas do ponto de vista científico, sim, em questão das dosagens, em questão da semeadura, em que condições aquele indivíduo vegetal foi semeado. Será se esse indivíduo vegetal semeado ele está em boas condições para oferecer os princípios ativos necessários? Qual a quantidade? Um chá, por exemplo, será que ele vai liberar todos os princípios ativos necessários para curar alguma enfermidade? E se tiver outra substância que tenha um pH que possa fazer mal à saúde, ou que seja mais ácido, mais básico, será que esse indivíduo ele está bem de saúde para prestar a sua finalidade? Então, do ponto de vista científico, o mau uso ou o uso sem instrução especializada, ele pode sim gerar problemas ao usuário. O objetivo da pesquisa, baseado no exposto anterior, foi descrever o uso etnofarmacológico de espécies da caatinga realizado conforme a percepção da comunidade quilombola de Conceição das Crioulas. Seguimos com a metodologia. Então, nesse canto superior esquerdo, podemos ver o centro da Vila de Conceição das Crioulas, ok? Foi o foco da pesquisa, a comunidade quilombola de Conceição das Crioulas. Encontra-se a 48 quilômetros da sede municipal, que é Salgueiro, e a 550 quilômetros da capital estadual, Recife, ok? Atualmente residem na comunidade cerca de 4 mil moradores, organizados em 20 núcleos habitacionais, denominados sítios, onde vivem cerca de 750 famílias. Então, é uma comunidade um pouco ali bem dispersa, distribuída nesses núcleos habitacionais, porém o foco da pesquisa foi levado até a Vila de Conceição, aí onde está mostrando nessa imagem superior esquerda, onde vive cerca de 300 habitantes, ok? A metodologia também seguiu a partir do conhecimento etnobotânico dos entrevistados. Então, foi feita uma entrevista semi-estruturada sobre o conhecimento popular. Posteriormente, feita a identificação das espécies citadas e como ocorre o manejo popular, então do indivíduo vegetal até a autorremediação, como esse manejo é feito, as formas de obtenção e a finalidade para que você usa esse fármaco. Por último, foi feita a análise descritiva das plantas mais utilizadas e das espécies botânicas mais cogitadas. Chegamos aos resultados de discussão, onde cogitou-se o total de 43 espécies de plantas medicinais pertencentes às 28 famílias botânicas, onde a mais citada foi a amburana de cheiro, com 7,69% das indicações. Ela é utilizada para gripe, indigestões, inflamações, infecções em geral, febre e febre intestinal. Para isso, são usadas suas cascas e sementes, a partir de banho por infusão fria, chá por infusão ou chá por decocção, ok?
Então, obtemos aqui a frequência relativa das partes das plantas utilizadas no preparo dos medicamentos, onde a mais cogitada foram as folhas, pois são os órgãos mais visíveis em mais abundância numa planta. Então, de acordo com Silva, o uso das folhas é a forma menos agressiva de extração e mais sustentável. É um órgão que não agride tanto quanto comparado a outros órgãos, como, por exemplo, se você retirar a prole de um indivíduo, que são as sementes, ou quando você retira a casca de um indivíduo, que é ali por onde passa vários vasos de seivas e minerais. Então, a folha ela não é tão agressiva quando comparada à extração de outros órgãos. Em seguida, temos a frequência relativa das formas de preparo dos medicamentos. Fotax, ele cita que os chás são uma forma muito frequentemente relatadas nas culturas populares das comunidades tradicionais, por serem de fácil preparo e aplicação. Então, o chá ele é a maneira mais fácil de preparo e de aplicação. Além do mais, quando você faz um chá, você libera, é um modo de preparo que libera muitos ativos na planta, né? A fervura faz com que essas substâncias sejam liberadas. Outro fato indicado pelos entrevistados foi em relação ao chá, tem a ver com a rotina. Eles usam comumente o chá nas suas rotinas, provavelmente a questão das gerações passadas que usaram e foram repassando esse conhecimento, esse manejo rotineiro. Então, quanto à forma de obtenção, 73,33% dos entrevistados relataram que fazem a extração nas plantas da vegetação local. Então, como Conceição das Crioulas é uma comunidade circunvizinhada de Caatinga, então eles obtêm ali próximo mesmo, sem precisar se deslocar tanto para obter os seus insumos, né? A compra dos insumos em lojas especializadas é praticada apenas por 20% dos entrevistados. Então, poucas pessoas falaram que precisam se deslocar até bancas e lojas especializadas. Apenas a noz moscada, ou chamadas por eles como nanuscada, e a canela foram citadas, que são adquiridas em lojas especializadas. 6,66% desses relataram que cultivam as plantas medicinais em casa. Ora, se você tem ali disponível para você na sua própria área, não faz muito sentido você obter essa planta em casa, como por exemplo é o caso da umburana de cheiro, que foi a planta mais citada. Ela é uma planta arbórea, com longos metros de comprimento, de copa arredondada. Então, além de você ter ela ali próximo, não faz muito sentido ter ela em casa. Eles cultivam pequenas herbáceas em casa, onde foram citados o mentruz, o hortelã e o alecrim. Então, pequenas herbáceas de fácil cultivo são apenas essas que são cultivadas em casa. Chegamos à conclusão, onde o uso comum desses produtos naturais para fins medicinais continua em vigor. A cultura da comunidade tem forte ligação com o uso de plantas, principalmente ligada a essa questão de gerações passadas que passaram os conhecimentos para as gerações posteriores, as distâncias dos centros urbanos. Então, eles desdenham de deslocar-se até o centro, porque eles já têm ali próximo deles, com custo-benefício mais viável, é um método acessível para eles, então eles dão preferência ao etnofarmacológico local. A questão de crenças, principalmente pela presença de rezadeiras e benzendeiras que influenciam no uso de etnofarmacológicos naturais. O uso empírico das plantas medicinais é uma constância e gera uma demanda frequente para a obtenção de insumos associados ao extrativismo. Então, eles praticam esse extrativismo. Porém, é importante citar, como foram relatados pelos entrevistados, que esse extrativismo ele é quando necessário. Então, ele vai ali no mato, na área próxima, e pega somente o que precisa quando necessário, quando eventos que independem dele forçam isso ao mesmo, ou seja, a saúde, quando eles precisam curar alguma enfermidade, eles só pegam ali o necessário e retornam. Não é um extrativismo que perdura, que agrava tanto um problema aos insumos naturais disponíveis. Embora tenha uma origem empírica, do ponto de vista farmacológico, o estudo atua como um registro de memória cultural desta comunidade e servirá de base para futuras pesquisas em fitofarmacologia.
Então, estão disponíveis aí as referências utilizadas na apresentação. E aqui encerro minhas palavras, deixo de antemão meus agradecimentos e obrigado pela atenção.